armadura de Deus. A armadura de Deus, eu me organizei para hoje estar falando sobre o cingindo o cinturão da verdade, né? Vamos dar uma olhada lá, de novo, Efésios capítulo 6. Nós vamos de novo ler a partir do verso 10. Finalmente tem sentido de fim, né? Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Bom, a gente está falando já há algumas semanas sobre a armadura. A armadura representa proteção, tá certo? Tudo bem? Proteção contra o sol. Armadura contra raios UV. É isso? Está muito sol, põe a armadura de Deus para te proteger dos raios inflamados do sol. Não. Né? Mesmo porque é uma coisa assim que não é muito confortável. Ixi, a armadura não é confortável? Será que a armadura de Deus não é confortável? A armadura de Deus é confortável, irmãos? Mas a armadura representa proteção. Proteção contra o quê? A nossa luta não é contra sangue nem carne, então proteção contra maligno. Tudo bem? Graças a Deus a gente tem proteção, né? Mas isso significa que Deus é conosco, então não há enrosco. É assim? Deus é conosco, então não tem enrosco. É isso? Você está dizendo, vista a armadura de Deus, e você não veste, ou alguém não veste, o problema é a falta de obedecer a Deus, de seguir a direção de Deus, né? Então o problema não é de Deus, é nosso. Proteção. Cinto. O cinto segura hoje as calças, não é isso, irmãos? Tá certo? Na verdade, então o cinto ele tem uma função de sustentação, tá certo? Vamos pensar assim? Sustentação. Cinto, ele sustenta, né? Para você entender a armadura dos romanos, tinha um saiote, lembra o saiote? Alguns falam assim, o saiote é curto. Outros falam que o saiote era longo, né? Mas era sempre uma saia. Tinha momentos que era uma saia longa, e é interessante, porque aí puxava a parte de trás, puxava para cima, a parte de trás aqui para frente e enfincava aqui, e a parte da frente puxava para trás e ficava como uma bermuda. Sabe, meio inflado assim? As mulheres conseguem entender o que eu estou falando, né? Pegar aquela parte de trás lá, puxa para frente, da frente, puxa para trás, então sobe aqui assim, fica trançado aqui. E às vezes faziam assim para poder correr. E era preso no cinto. Eu não gosto muito dessa ilustração, eu gosto mais daquela do saiote bem romano mesmo, que tinha um tecido por baixo, fitas de couro por cima. Por que fitas de couro? Porque o saiote vinha até mais ou menos o joelho.
E um dos pontos estratégicos numa batalha é passar a espada na coxa da pessoa. Na parte interna da coxa você pega a artéria femoral, dá 2, 3 minutos o cara está morto. Se você passa por fora ele já não anda mais, né? Entenderam? Então tinha tiras de couro. Porque quando passava a espada, passava na tira de couro. Eram tiras, né, que se movimentavam com tecido por baixo. Então a espada não atingia, né, a parte da musculatura das pessoas. Bem bolado, né? E dava movimentação. Então, só que então o cinto segurava esse saiote. E a couraça, lembra que era de couro? Então ela presa por cima, presa aqui pelos lados e travava ela no cinto, para não ficar o negócio jogando. Travava aqui no cinto. Então a parte de cima era travada pelo cinto e a parte de baixo sustentada também. Então o cinto era importante para que mais? O que sustentava o cinto? Lembra? Sustentava a espada. Então vai vendo, vai pensando essa parte da armadura, trazendo isso para a representação das coisas espirituais da nossa vida. Quanto que a verdade é importante, né? Quanto que a verdade é importante. Você já imaginou? Tá correndo, né? Precisa dar uma corridinha, não para fugir, mas para atacar, para desfazer o mal. E aí tu passa vergonha, o saiote cai, as partes íntimas aparecem, né? Terrível, né? Então, na ausência da verdade, ouça isso, irmãos, na ausência da verdade, você vê isso hoje, na ausência da verdade, nós temos visto muitos cristãos perderem a sua autoridade, muitos cristãos passarem vergonha, porque eles são conhecidos como os portadores da verdade, mas eles não falam a verdade. E o que acontece? É envergonhado, né? Pastor, que tipo de verdade? Bom, toda ela. Da coisa mais simples. Não existe mentirinha, irmãos. Ei, nós somos da luz. A luz, só verdade. Quando você fala, não, mas é uma omissão, trevas. Mentira, trevas. Não existe omissão para cristão. Você tem que se posicionar, irmãos, acorda em nome de Jesus. Né? Eu estou falando para você aqui, e estou falando para quem vai ouvir o áudio. Acorda, né? Porque está uma conversa que não é da parte de Deus. Nós falamos a verdade, não existe benefício na mentira. Não minta para o seu filho. Ah, mas não minta para o seu filho, porque um dia ele vai reconhecer que você não é inteiramente verdadeiro, e é tudo que você pedir, tudo que você colocar como autoridade sobre ele, ele vai botar 2 pesos aí, porque você mentiu. Você pode falar 10 vezes a verdade, você fala uma mentira, você perdeu a confiança daquela pessoa. É ou não é verdade? Não é assim que o ser humano reage com os outros? Verdade, 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 verdade. Uma mentira. A partir dali, desconfiança. É ou não é? Percebe o valor da verdade? Ah, mas eu não falava a verdade. Mas o que mentia, não mintas mais. A pessoa vai chegar assim, você era um mentiroso, você é um mentiroso. Não, 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 eu era. Duvido, me acompanha. Aí você fala assim, amanhã eu vou na igreja. Mentira. Então você me acompanha. Aí você traz ele para a igreja. Olha os benefícios, né? Estão entendendo? Quando as coisas estão acontecendo, né, os movimentos, a atividade, o cinto, ele faz as coisas permanecerem no lugar. A verdade, ela faz as coisas permanecerem. Estão entendendo, irmãos? O que eu acabei de falar, quando você
fala verdade, 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 vem uma mentira, vem a incerteza, vem as dúvidas, a falta de confiança, aquilo tira o ritmo das coisas, tira o ritmo da... Se existe uma relação de confiança, fidelidade, aquilo foi quebrado, você pode acreditar, acho que você já viveu isso. Você vê que as coisas mudam e não mudam para melhor, começa a ter perdas, começa a ter discussões promovidas pelos ciúmes. O ciúme vem de incertezas. É ou não é? Pastor, aonde que tem que estar a verdade? Cingindo com o cinturão da verdade. O que é isso? Cerca, né? O cinto ele passa ao redor, não é isso? Aonde que tem que estar a verdade? Em toda a área da sua vida. Toda a área da sua vida tem que ter verdade. A verdade que vai sustentar a sua vida. Estão entendendo, irmãos? Faz sentido o que eu estou falando? Olha a importância disso. No que? Em tudo. Num troquinho besta, numa padaria. Ah, mas ninguém está vendo. É a sua consciência, meu irmão, da verdade. Deus está vendo. Mas Deus está vendo se você tem consciência também ou não. Se você vive para ouvir elogios dos outros, ou você vive o princípio dele. Eu sou um cristão. O meu princípio é do céu. Meu princípio é de Deus. Não é mais o outro. Não é o anterior. As coisas estão mudando. Amém, irmãos? Então, é ao redor. Sinto ao redor. Então, tudo na sua vida. No seu negócio. Você faz um negócio, tem que ser honesto. Tem que ser justo. Ah, mas dá para levar um troco a mais. Seja honesto. Seja conhecido gradativamente. Daqui a uns anos, não pode fazer negócio lá com o Ederson, né? Ele é honesto. Estão entendendo? Mas a gente tem uma mania, o ser humano tem uma mania de achar que tem que levar vantagem em cima do outro. Levar vantagem, vai fazer um negócio, vai vender um carro, vai comprar um carro, tem que depreciar o do outro e valorizar o dele. O que é isso? Isso é desonestidade, irmão. Tem intensidades nisso, mas a palavra do Senhor, né, que traz o cinto da verdade, quer dizer, você tem que ser visto como uma pessoa íntegra. As pessoas querem negociar com você porque é bom negociar com você, porque você não fica depreciando a coisa dos outros, não fica hipervalorizando a sua, né? Viver a verdade não quer dizer que você não vai pecar mais. Mas quando você pecar contra alguém, você é verdadeiro. Você vai lá e fala, me perdoe. Ah não, Deus sabe, Ele também sabe. Não. Você tem que ir lá, cara na cara, e falar, me perdoe. O que é isso? A verdade. Né? Estão entendendo? Sabe o que acontece com isso? O maligno vai tendo dificuldade de achar ponto de acusação a teu respeito. Ele quer depreciar você, não consegue achar lugar. Por quê? Porque você não está dando espaço. Você acha que a espada, que é a palavra de Deus, não vou falar dela hoje, mas você acha que o cinto, ele sustenta a palavra. A verdade sustenta a palavra que você vai anunciar. Não adianta você anunciar a palavra de Deus e a pessoa, quem é você para falar da palavra de Deus? Você é um mentiroso, você é um falso, você é isso, sem vergonha e não sei o que lá. Você acha que a tua pregação vai ser eficaz? Se o teu testemunho é péssimo? Lógico que não. Agora, se você anuncia uma palavra, né? Uma palavra de Deus, e você fala assim, olha, eu estou compartilhando com você algo muito simples, mas eu quero dizer o seguinte, que essa simplicidade do Evangelho está mudando a minha vida. Aí a pessoa olha e fala assim, cara, eu te conheço há um tempo, e eu realmente tenho notado que você tem mudado. Me fala mais. Como o presbítero Léo falou, tranquilo, porque você tem o apoio de uma caminhada na verdade. Estão entendendo?
É um conjunto de coisas, irmãos. A armadura é um conjunto de coisas. Que isso não é para você, mas é muita coisa. Não é difícil. Vai colocando uma por vez, né? Tá certo? Que verdade é essa? Não é a sua verdade, irmão. Viu? Aí que tá. Porque nós estamos falando de verdade, verdade, verdade. Mas que verdade é essa? Jesus é o quê? É verdade, né? Não é verdade? Jesus é a palavra em ação, né? É o verbo. Tá certo? Onde que está isso que eu estou falando? Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio, aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Algumas versões fala a verdade, né? Ou o verbo, depende da versão. Então, irmãos, quando fala assim, mas como assim eu vou viver Jesus? Né? Jesus é o que mesmo? É o verbo vivo, né? Jesus é a palavra em ação, é a palavra viva. Então, deixa eu explicar melhor isso aqui lá em João capítulo 8. Capítulo 8, versículo 31. Acharam? Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra. Por que eu tenho que permanecer na palavra de Jesus? Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus seguidores, discípulos. Então, para eu ser reconhecido como seguidor de Cristo, eu tenho que permanecer na palavra. Então, se eu não permaneço na palavra, eu não sou reconhecido como discípulo, como seguidor de Jesus. E ele fala assim: e conhecerão e o que vai acontecer? A verdade os libertará. Perceberam? Então, irmãos, estar na igreja é um reflexo de uma vida na verdade. Que verdade? Não a verdade, a minha verdade. Eu ando agora na verdade revelada de Deus. Qual que é essa? Jesus. Né? Tá certo? Se eu creio em Jesus, eu creio na sua palavra. Se eu digo que creio na sua palavra, então ela se tornou a minha verdade e eu ando nela. Ela é o referencial da minha vida. Amém, irmãos? Parece uma coisa tão simples, né? Tão simples mesmo. Mas, puxa vida. Você já imaginou se a gente andasse nela? Todos vocês seriam ganhadores de almas. Não é verdade? Que eu falei no começo do culto? Todos. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que a videira verdadeira é o Senhor. Não está lá? Saiu da boca de Jesus isso. E que nós somos representados pelos ramos. O ramo não morre porque está enxertado na videira verdadeira. Então ele se alimenta agora de lá. E ele gera o fruto que vem da matriz. Tá certo? Então, irmãos, mas se você lembrar e ler o texto, né? Se alimentar da verdade, diz que o ramo que não dá fruto, o que acontece com ele? Você não tem medo disso, não? Ei, não saiu da boca de alguém que acha que Jesus pensa assim. Não é da boca de alguém que acha que Deus pensa assim. Ele disse, o ramo que não der fruto será arrancado e será lançado no fogo. Isso aí é para você acordar
hoje. Não é ontem não, é hoje. E entrar num propósito sério amanhã. Por quê? Porque Jesus está a portas. E o que vai acontecer? Essa palavra é lá para o tempo dos caras lá de trás? Não tem nada a ver com a gente? Se não tem a ver, arranca da Bíblia. Só que o pessoal está esquecendo de ser discípulo. Quem não é discípulo vai deixando de seguir, vai seguindo a sua própria orientação, né? E vai se perdendo. Mas nós temos o quê? Que olhar para a armadura. Ei, a armadura, cara, tu vai ser envergonhado. Você vai ser envergonhado pelo mundo espiritual. Você vai ser envergonhado pelo povo nessa terra. Porque quando você falar alguma coisa de Deus, ele vai falar assim: ué, eu não vejo nada disso na tua vida. Pronto, foi envergonhado. E quando chegar nas questões espirituais, que eu já presenciei isso, né? Vai lá fazer trabalho de libertação, não sei o que, sai o quê? Eu tive com você em tal lugar. A pessoa não sabia nem onde se enfiar. Estão entendendo isso, irmãos? Mas nós fomos envergonhados, nós fomos humilhados antes de conhecer a Cristo. Eu era capacho do capeta, né? Mas depois que eu fui conhecer a Cristo, fui liberto por Ele, né? E eu sei que eu sou, né, embaixador do reino de Deus. Não, agora é minha vez. Agora é minha vez. E a gente tem que ter essa intenção, tem que ter essa noção, tem que ter essa autoridade que é dada por Deus. A gente tem que ter esse entendimento. Por quê? Porque eu vivo hoje para desfazer as obras de Satanás. Porque foi isso que Jesus fez, não foi? Eu vim para desfazer as obras de Satanás. Ele foi e deixou para a gente continuar essa obra, não foi, irmãos? Então, mas você tem que vestir armadura, irmão. Não vai de peito aberto, não. Não vai assim, sem a indumentária, não. Tu passa vergonha, se não morrer, né? Mas glória a Deus, porque Deus nos dá as condições, amém, irmãos? Ele dá as condições. Ajusta isso, né? Vamos ajustar essas coisas. A verdade, ela se manifesta por nós sermos discípulos. Como que eu vou transformar minha vida e andar na verdade? Eu tenho que seguir Ele, porque Ele é a verdade. Se eu seguir o Senhor, necessariamente ou por consequência, a verdade se manifestará em mim. Estão entendendo, irmãos? O que mais? O que acontece? Se manifestar, o que é isso? É o testemunho. Vai dar testemunho. Testemunho da verdade. Que verdade? A verdade de Deus, que é boa, que transforma, que muda a maneira de pensar, de agir e outras coisas mais, né? O que vai acontecer, portanto? Você vai mudar. Características novas vão surgir em você. Interessante isso, né? Por andar na verdade, você será transformado. Aleluias. E aí o que acontece? Essa transformação é uma expressão visível de que estamos conhecendo a verdade e a verdade está nos libertando, não é? Satanás está perdendo, né? Não acha espaço, não acha brecha, né? Nosso coração está aberto para o Senhor, né? A justiça de Deus é a minha justiça agora, né? A couraça da justiça agora já está aqui. Coloca o cinturão, né, da verdade. Vamos estabilizar, vamos equilibrar as coisas, né? Justiça, verdade, salvação, capacete. Aí vem todo o resto que aí se segue aí no que nós vamos conversar, amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, exaltamos e te bendizemos, Senhor, pela importância, Senhor, que nós estamos vendo a cada dia, como é importante ler e meditar na Tua Palavra. Como é importante, Deus, nos aprofundar nas coisas que o Senhor diz. Como é importante, Deus, entender aquilo que o Senhor está querendo dizer para nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que esse tempo que nós estamos estudando algo tão importante que na carta de Efésios,
Senhor, da armadura, chamada armadura de Deus. Senhor, que nós possamos dar atenção a cada uma das partes, entendendo que nós não podemos deixar nenhuma de fora, porque se deixarmos, ali haverá um ponto vulnerável na nossa vida. Mas que a nossa vida possa ser frutífera, Senhor. Como a Tua palavra diz, para que quando chegar dias maus, nós possamos permanecer firmes e sermos encontrados inabaláveis, mesmo depois de ter feito tudo. Isso significa uma vida ativa, uma vida produtiva, Senhor. Em nome de Jesus, que isso seja uma verdade na vida dos meus irmãos, na vida da sua família, porque esse princípio, Senhor, seja claro na nossa casa, em nome de Jesus. Que o Senhor encontre espaço no nosso coração, na nossa mente e coração, para fazer a obra que é necessária, porque entendemos, Deus, que se houver desconforto, é apenas a expressão que a nossa vida, de fato, está precisando de mudanças. Mas nós descansamos no Senhor, porque sabemos que o Senhor é a fonte da vida e que o Senhor está nos levando para a morada celestial. Ao Senhor nós dedicamos toda a honra e toda a glória e também todo o louvor ao Senhor. Somos gratos, Deus, pelo cuidado do Senhor, que vem trazendo direção clara para a nossa vida, para nós nos ajustarmos e alcançarmos vitórias, a vitória em Cristo. Que assim seja em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluias.